Comerciantes da Avenida Dom Pedro, em Ribeirão, protestaram ontem no fim do dia contra as novas regras para a faixa exclusiva de ônibus que começaram a valer esta semana. Está proibido trafegar, parar e estacionar na via sob pena de multa. Os comerciantes estenderam uma faixa preta com a mensagem: luto pelo comércio da Avenida Dom Pedro. Com bexigas pretas e cartazes na mão, deixaram um recado. Queremos a liberação do estacionamento em horários alternativos como estava. Para que mexer com o que estava dando certo? Eles foram para a rua e movimentaram a esquina da Dom Pedro com a Piauí. A cada fechamento do semáforo, engrossavam o coro. O movimento é uma crítica à decisão da Prefeitura de proibir a circulação de veículos e o estacionamento na faixa exclusiva de ônibus fora do horário de pico, como estava acontecendo antes e agora foi totalmente proibido. O prefeito toma uma decisão sozinho e não temos estacionamento, tanto para os comerciantes, com isso acontece, o comércio da Avenida Dom Pedro I, serão fechados. Nós não estamos reivindicando de tirar o corredor de ônibus, porque isso é importante para a população, tendo em vista que com a melhoria dos ônibus vai facilitar quem é dependente do transporte público. Mas ele não pode fazer isso, a prefeitura não pode fazer isso e prejudicar o comércio que não consegue ter vaga para o seu cliente parar. E as ruas que cruzam a avenida, eles vão por área azul e proibido estacionar também. Então, quer dizer, o cliente não tem como parar nem na avenida e nem nas ruas laterais. Vocês sentiram a diferença nesse primeiro dia? Hoje, não entrou um cliente na minha loja. Não vendi uma peça de roupa. Se você pegar qualquer comerciante aqui, o faturamento foi praticamente zero. As ruas laterais que eles querem pôr área azul é tudo residência. Não tem um estacionamento para o cliente parar e vir aqui, entendeu? Então a gente quer que volta de novo. Põe o corredor no horário de pico. Fora o horário de pico, libera igual estava. É isso que a gente quer. Este comerciante trabalha com equipamentos pesados e está preocupado também com a vaga de carga e descarga dos produtos na frente da loja. A prefeitura autorizou usar a faixa de ônibus para isso somente até o fim do ano. Não só até dezembro, como deveria, na minha sugestão, ter um horário, tipo das 9 horas até umas 4 horas da tarde, para que a gente possa executar esse serviço com segurança na frente da loja. Pois trabalhamos com equipamentos pesados, que é impossível a gente usar uma rua paralela para fazer esse serviço. É muito pesado, depende de paleteiras, depende de guincho. Então, é um risco de acidente para a gente fazer isso na rua paralela. Clientes da Dom Pedro também se juntaram à manifestação em apoio aos comerciantes. Fica péssimo para o cliente, ainda mais se agora as laterais, as ruas ao contrário, vai ser a área azul, então não vai ter como. Vai todo mundo abandonar o comércio da Avenida Dom Pedro. Os comerciantes vão à falência e fechar todas as portas, se ninguém tomar uma atitude. A prefeitura prega que vai ter área azul nas paralelas, nas transversais, vai ter X vagas. Essas vagas não existem hoje, porque tem muitas casas, já tem muita garagem, já não tem vaga hoje, porque os próprios donos de comércio já param nas ruas paralelas para que os clientes tenham esse lugar de estacionar. Nós não somos contra o corredor de ônibus, que é um benefício para o usuário de ônibus, que isso fique claro. Nós queremos apenas que fique como está hoje, o horário de pico para os ônibus e o outro horário para nós. O motorista que trafegar, parar ou estacionar na faixa exclusiva de ônibus aqui na Avenida Dom Pedro será multado em R$ 293,00 e 7 pontos na carteira. Mas até o dia 9 de outubro haverá uma tolerância. Será uma fiscalização educativa e as autuações não serão feitas, somente depois dessa data. Quem eu, contribuinte, eu preciso ir no banco. Banco não tem estacionamento. Eu preciso ir na farmácia, a farmácia não tem estacionamento. Preciso do comércio comprar qualquer coisinha, não tem estacionamento. E ele quer implantar a área azul nas ruas laterais. Eu vou chegar na minha casa e vou ter que pagar para estacionar na própria porta da minha casa. É errado. Ele tem que ter um diálogo com todos. Além de tudo isso, tem empresário que convive com problemas de infraestrutura na porta da loja. Vazamento de esgoto na caixa de inspeção da calçada e também no bueiro da rua. Muitas vezes, os resíduos voltam para dentro do estabelecimento.
Já cansei de reclamar na prefeitura, o pessoal não resolve. Eles dizem que tem uma máquina para Ribeirão inteiro e eles têm que abrir o asfalto para poder trocar a galeria. Não vai acontecer tão cedo. E na obra que foi feita não realizou esse trabalho? Foi falado que tinha que fazer, mas eles não fizeram. Eles fizeram um asfalto bonito e tudo mais, mas internamente tem muito problema. Foi feita uma maquiagem. Internamente o esgoto foi mal feito. Todo mundo tem esse problema. A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão apoia os comerciantes nas dificuldades que enfrentam. Sobre a falta de estacionamento na Dom Pedro, diz que é um dos principais corredores comerciais da cidade e precisa de ajustes. É necessário, sim, o corredor de ônibus, porém, o nosso grande desafio é que o poder público implante de uma só vez todas as fases do corredor. Não só infraestrutura, como ônibus, sinalização, área azul e o bolsão de carga e descarga. Ainda falta o sistema inteligente, o ITS, que frequencia todos os semáforos para funcionar o corredor, e também carga e descarga nas esquinas, que já existe desde semana passada, e a área azul nas principais ruas do entorno. Nós temos em entrevista do prefeito, em reunião com ele, isso gravado, que ele aqui na Dom Pedro não seria um corredor exclusivo, seria preferencial, inclusive ele fala até os horários, que das 6 às 9 da manhã e depois finalzinho da tarde seria exclusivo do ônibus. Ele nos garantiu isso, ele afirmou pra gente, e agora ele não cumpre a palavra. Ele se elegeu com base nesse discurso e agora ele não cumpre, ele nos traiu. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A RP Mob, que gerencia o trânsito, disse que já liberou o uso do estacionamento da Avenida Dom Pedro das 9h30 às 11 da manhã para carga e descarga até o fim de dezembro. Quanto ao corredor de ônibus, informou que a faixa exclusiva visa garantir melhor desempenho do transporte coletivo urbano, beneficiando mais de 19 mil usuários do serviço. Sobre a implantação da área azul ali nas proximidades da avenida, falou que é para democratizar os espaços públicos daquela região. Já com relação à reclamação dos comerciantes sobre vazamentos de esgoto em frente às lojas, a Saerp informou que uma equipe técnica vai ao endereço para avaliar a situação. E para repercutir todo esse cenário, conosco está o Matheus Delbon. Matheus, que é especialista nessa área de administração pública. Boa tarde, Matheus, bem-vindo aqui. Qual que é o melhor caminho para o Executivo seguir, ou pelo menos tentar seguir, para minimizar os impactos financeiros a esses comerciantes da Avenida Dom Pedro? Boa tarde a todos os espectadores da Clube. Assim, cabe realmente à Prefeitura definir como os corredores de ônibus serão utilizados. Eu imagino que ela mudou de posicionamento com base em estudos de viabilidade para tornar mais fluido o trânsito. Então, embora no momento, ele vai ser misto, não vai ser exclusivo, a Prefeitura tem a prerrogativa de alterar isso para melhor fluir o corredor de ônibus, enfim, para garantir a eficiência do transporte público. Agora, cabe à Prefeitura, sim, tentar o diálogo para medidas compensatórias, ou ampliar as vagas de estacionamento nas avenidas laterais, alterando para 45 graus de estacionamento, por exemplo, em outras cidades isso é feito, por exemplo, colocando a área azul, que vai garantir a rotatividade, né? Vou lembrar que o intuito da área azul não é arrecadar, e sim garantir com que as vagas rotativas permitam com que mais pessoas possam parar, utilizar aí no comércio, e evitando que a pessoa fique parada o dia inteiro na vaga. Então, tem que chegar-se a um acordo. A gente sabe que essa situação gera desgaste, né? Então, por isso é importante o diálogo para que tenha medidas compensatórias, né? Principalmente com relação à carga e descarga, outros horários. E muitas vezes o horário até está relativamente generoso, porque está indo até às 11 da manhã. A gente sabe que em regiões mais densas de Ribeirão Preto, esse horário é antecipado, antes até da abertura do comércio. Bem, e aí você fala de dialogar e realmente é necessário o Executivo entender as demandas, as dificuldades desses empresários, principalmente agora nessa reta final de ano, onde as vendas tendem a aumentar. Muitas vezes uma boa programação das ações é importante. A gente sabe que o poder público às vezes não para fazer um cronograma pensando em todos os envolvidos. Então, por exemplo, por que começar isso agora, na reta final do ano,
e não iniciar isso em janeiro, onde as vendas são menores, onde o dano é menor, onde os comerciantes teriam um prazo maior para se adequar, e a grande data seria só maio, Dia das Mães. Então, às vezes é importante ter uma programação que case essas datas ou que preveja algum atendimento diferenciado para datas especiais, até que esses comerciantes possam se adequar à nova realidade. A gente viu em outras áreas da cidade, que naturalmente vai acontecer, que esses comerciantes vão alugar terrenos para estacionamento para seus clientes de forma exclusiva. Isso aconteceu em outros locais e vão se adaptar. Então é importante que haja essa gradação, né, para evitar essa imposição assim, meio drástica que gera descontentamento, tanto dos comerciantes, mas acredito também muitos dos consumidores que estavam habituados a parar na frente do estabelecimento e agora vão ter que procurar outras vagas. Quando a gente lida com uma situação como essa, como fica os parlamentares? Eles têm que observar de longe ou não? Eles têm que ir, ouvir, entender e tentar ajudar esses comerciantes? Eu acho que sim, cabe sim ir, entender, ouvir. Eles têm o poder de fiscalizar os atos, né? E vamos lembrar que dentro dos princípios da administração pública, ela tem que ser eficiente. Não só a legalidade, publicidade, moralidade, mas tem que ser eficiente. Então, uma medida eficiente é tomar todas as cautelas. Então, nesse caso, conversar com os comerciantes, fazer um cronograma preciso, que as pessoas sejam avisadas com antecedência para que eles tivessem tempo de se planejar, seria importante. E muitas vezes o Poder Legislativo, sim, pode criar leis municipais prevendo esse tipo de planejamento, esse tipo de gradação. Então, assim, os parlamentares municipais, se quiserem, podem atuar não só legislando, mas também fiscalizando esse tipo de conduta. De maneira geral, Matheus, essas obras, né, que a Prefeitura tem feito por Ribeirão, obras de corredores, obras de mobilidade, enfim, elas têm de fato atrapalhado a vida de empresários, de pedestres também, enfim. Em algum momento a Prefeitura precisa refletir isso, em algum momento a administração pode ter falhado no planejamento? Eu acredito que sim, mas assim, vamos lembrar que toda obra necessariamente vai acabar afetando alguém, é impossível uma obra de melhoria, você sempre gera algum descontentamento. A questão é assim, sempre olhar se o bem maior, se o bem público é o que está sendo perseguido. Então, evidentemente, você pode prejudicar um ou outro munícipe, esse comerciante que se sentir prejudicado pode sim ingressar com ações judiciais e prever aí um lucro cessante, se ele conseguir provar realmente que ele teve diminuição do seu lucro em virtude da obra pública, ele pode pedir o ressarcimento. Mas a administração pública deve sempre buscar o bem comum, né, a primazia do interesse público, e às vezes é impossível contemplar todos os interesses individuais. Matheus Delbon, especialista em administração pública, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube, um abraço e até mais. Um abraço e boa tarde a todos.